Pare de ser uma mulher fraca. Sim, é isso mesmo que você ouviu. Chega de se esconder atrás de desculpas, de se encolher diante das lutas, de permitir que a insegurança dite quem você é. Você não foi criada para viver se arrastando emocionalmente, nem para aceitar a derrota como algo normal. Onde está aquela mulher cheia de fé que dizia confiar em Deus? Onde está a guerreira que orava com autoridade e acreditava que Deus podia mudar qualquer situação? Será que você esqueceu quem você é? Ou pior, será que você nunca descobriu? Quantas vezes você já chorou sozinha, sentindo que ninguém te entende? Quantas vezes você se olhou no espelho e pensou, eu não sou forte o suficiente? Quantas vezes você ouviu vozes, externas ou internas, te dizendo que você não é capaz, que não é digna, que nunca vai mudar? E se eu te dissesse que essa fraqueza que você sente não é seu destino, mas apenas uma estação, que o que você está vivendo hoje pode ser exatamente o que Deus está usando para forjar em você uma mulher inabalável? Se você já se sentiu assim, fraca, esgotada, sem forças nem para orar, eu quero que você comente aqui agora de qual cidade está assistindo e me conta o seu depoimento. Curte esse vídeo agora, se inscreve no canal e compartilha com pelo menos uma mulher que precisa ouvir isso. Porque a palavra de Deus nunca chamou suas filhas para uma vida passiva, mas para uma vida de autoridade. Veja o exemplo de Esther, uma jovem comum, órfã, estrangeira, sem poder algum. Mas quando chegou o momento, ela se posicionou. Mesmo com medo, ela disse, se eu perecer, pereci. Porque ela sabia que há momentos na vida em que você precisa se levantar, mesmo tremendo. Você precisa agir, mesmo com lágrimas nos olhos. E sabe o que aconteceu? Deus honrou a coragem dela e usou sua vida para mudar o destino de toda uma nação. Talvez você esteja esperando sentir força antes de agir, mas deixa eu te dizer uma verdade. A força aparece no meio da obediência. Deus não está esperando uma mulher perfeita. Ele está esperando uma mulher disponível. Ele quer que você pare de se ver como fraca, derrotada, pequena, porque Ele te fez à imagem dele. E a palavra diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Ou seja, é justamente aí, nesse lugar de dor, de luta, de cansaço, que Ele quer se manifestar com poder na sua vida. Se você está vivendo um tempo de crise, de pressão, de conflito interior, fica comigo até o fim. Neste vídeo, eu quero te mostrar como romper com a mentalidade de fraqueza, como acessar a força do céu de forma prática e como se posicionar espiritualmente em meio às batalhas que você enfrenta todos os dias. Você vai entender por que o inimigo ataca tanto sua identidade, porque a dúvida vem com tanta força, e como quebrar esse ciclo agora, em nome de Jesus. Então pare de ser uma mulher fraca. Isso pode soar duro, mas é exatamente o que você precisa ouvir agora. Não adianta continuar passando a mão na sua dor, alimentando a autopiedade e achando que tudo vai mudar por mágica. Chega de se esconder atrás de orações rasas e de justificativas bonitas para continuar se arrastando espiritualmente. Deus te chamou para ser forte. E não estou falando de força humana, estou falando de uma força que vem do alto, que se manifesta no espírito, que não depende do que você sente, mas de quem você crê. Você tem ideia de quanto potencial existe dentro de você, de quantas coisas o inimigo tenta impedir, porque ele sabe quem você pode se tornar se decidir se levantar. A fraqueza que você sente não é o fim da linha. É o sinal de que chegou a hora de lutar de forma diferente. Chega de usar suas feridas como desculpa para viver uma fé morna. Chega de aceitar menos do que Deus te prometeu. Há uma guerra sendo travada e você precisa decidir se vai ser uma espectadora ou uma guerreira. Quantas vezes você mesma já pensou, por que sempre eu? Por que tudo é tão difícil? Talvez você esteja vivendo um ciclo de frustração, onde parece que nada dá certo, nada avança. Você ora, mas parece que Deus está em silêncio.
Você tenta ter fé, mas se sente sozinha, abandonada. E nessa hora vem a tentação de se entregar, de deixar a tristeza te consumir, de se conformar com uma vida sem propósito. Mas escuta, conformismo não é fé. A fé verdadeira confronta, sacode, te chama para fora do lugar de vítima. O Espírito Santo hoje está te chamando pelo nome e dizendo: ei, até quando você vai continuar rastejando se eu te criei para andar de cabeça erguida? Você é filha do Rei. Você foi comprada com sangue. Você tem promessas sobre sua vida que o inferno inteiro não pode cancelar, a menos que você desista. E talvez seja exatamente isso que está em jogo agora. O diabo quer que você desista, porque ele sabe que se você continuar, você se torna perigosa. A mulher que ora, que jejua, que se posiciona, que decide andar em santidade mesmo quando ninguém está olhando. Essa mulher é uma ameaça. Por isso ele quer que você se veja como fraca, sem força, sem valor. Mas você precisa lembrar quem te chamou. O Deus que te formou no ventre da sua mãe não errou com você. Ele te conhece. Ele vê as lágrimas que você não contou para ninguém. Ele conhece as batalhas internas que você enfrenta calada. E, mesmo assim, ele continua dizendo: levanta, eu estou com você. A Bíblia nos mostra tantas mulheres que tinham todos os motivos para desistir, mas escolheram confiar. Lembra de Ruth? Uma mulher que perdeu tudo: marido, estabilidade, identidade social. Mas em vez de se esconder, ela decidiu continuar. Ela escolheu seguir a sogra para uma terra que ela nem conhecia, confiando num Deus que ela ainda estava aprendendo a servir. Isso é fé. Isso é coragem. E Deus honrou cada passo que ela deu. Ruth foi de viúva estrangeira a ancestral de Jesus, Cristo, porque uma mulher posicionada muda gerações. Você tem ideia do que Deus pode fazer com a sua vida se você decidir parar de viver como vítima? Talvez você ache que sua história acabou, que não tem mais saída, mas você está errada. O que você está vivendo agora pode ser exatamente o terreno fértil que Deus vai usar para florescer algo novo. Só que isso não acontece com passividade. Isso não acontece com quem está deitada, esperando tudo mudar sozinho. A transformação exige movimento, exige obediência, exige decisão. E aqui está uma verdade que talvez você nunca tenha ouvido. Com essa clareza, você não vai sair do lugar enquanto continuar se vendo como fraca. A Bíblia diz: diga ao fraco, sou forte. Joel 3:10. Não é negação, é fé, é declarar força, mesmo quando tudo dentro de você está gritando fraqueza. É olhar para o espelho e escolher crer na identidade que Deus te deu, e não nos rótulos que o mundo te impôs. Porque, no fim das contas, não é sobre como você se sente, é sobre o que Deus já declarou sobre você. Se essa palavra está te confrontando, se está doendo ouvir isso, é porque Deus está quebrando cadeias na sua mente. Cadeias de religiosidade, de medo, de inferioridade. E eu te digo com toda sinceridade, você pode até ter passado anos da sua vida sendo essa mulher fraca, mas isso não define o seu amanhã. Deus está te chamando para recomeçar, para se levantar, para recuperar aquilo que você deixou para trás. O tempo de viver escondida acabou. É hora de se mostrar. É hora de se posicionar. Eu não sei qual é a dor que você carrega. Pode ser um relacionamento que destruiu sua autoestima. Pode ser uma perda que você nunca superou. Pode ser uma infância marcada por rejeição. Pode ser o sentimento constante de que você não é boa o suficiente, que não é espiritual o suficiente, que nunca vai conseguir ser aquela mulher de fé que você vê nos outros. Mas sabe o que Deus diz? Eu sou contigo, não temas, eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a minha mão direita fiel. Isaías 41:10. Essa é a promessa. Não é sobre você ser forte sozinha. É sobre você se render à força dele. E quando você faz isso, algo muda. O medo perde a voz. A insegurança perde o lugar. A culpa perde o poder.
e você começa a viver como mulher que tem autoridade, que ora com propósito, que enfrenta o inimigo de cabeça erguida, que para de correr dos problemas e começa a enfrentá-los com a armadura de Deus. Se você está ouvindo isso e sente que é com você, comenta aqui embaixo. Essa palavra é para mim. Curte esse vídeo agora mesmo e compartilha com uma mulher que você ama, porque essa verdade precisa alcançar mais corações. Não guarde para você o que Deus quer usar para libertar outras. Hoje é o dia do seu despertar. Hoje é o dia em que o céu te chama para um novo nível. Você pode até ter começado fraca, mas vai terminar fortalecida. E isso é só o começo. Você tem armas espirituais, mas vive como se estivesse desarmada. Vive como se fosse uma vítima indefesa no meio de um campo de batalha espiritual. Mas a verdade é, você não é indefesa. Você é equipada. O problema é que muitas mulheres cristãs hoje têm a Bíblia na estante, mas não têm a palavra no coração. Sabem cantar sobre vitória, mas vivem como derrotadas. Sabem dizer que oram, mas têm vivido dias sem levantar a voz sequer uma vez com autoridade diante do inferno. A fraqueza que você sente não é ausência de poder, é ausência de posicionamento. E se isso te incomoda, ótimo. É exatamente isso que precisa acontecer agora. Deus não quer te consolar no teu estado atual. Ele quer te tirar dele. E para isso, ele precisa te confrontar. Porque quem vive com medo de confronto nunca vai vencer batalha nenhuma. Pare de fugir da guerra. Você está em guerra, goste ou não. E enquanto continuar agindo como se fosse uma espectadora, o inimigo vai continuar te atingindo. Você tem orado de verdade? Ou só tem reclamado para Deus como se ele fosse um terapeuta que só te escuta e nunca te corrige? Tem se posicionado em fé ou só chorado no escuro esperando algo mudar? Tem combatido pensamentos tóxicos com a palavra ou tem alimentado a alma com dúvidas e comparações? Sabe por que essas perguntas doem? Porque elas mostram que muitas vezes a fraqueza que você sente não é o resultado das circunstâncias, mas da sua falta de reação espiritual. Diante delas, a mulher forte que Deus quer levantar em você não foge da realidade. Ela enfrenta. Ela pega a Bíblia, ora com fervor, jejua, clama, declara as promessas de Deus. Não por religiosidade, mas porque sabe que é assim que se vence no reino. E não estou falando de perfeição, estou falando de persistência. Mulher forte é aquela que ora mesmo quando não sente vontade, que continua de pé mesmo com o coração rasgado, que continua crendo mesmo sem ver nada. Essa é a mulher que o inferno teme. Você precisa entender que a guerra que você vive hoje não é contra pessoas. Seu problema não é o seu marido, não são seus filhos, não é sua família, não são suas emoções. Paulo escreveu aos Efésios: porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Efésios 6:12. Se você não entende isso, vai continuar tentando resolver coisas espirituais com força humana e vai continuar perdendo. Deus está dizendo: filha, você já tem tudo o que precisa, só falta usar. A armadura está disponível. O poder do Espírito está disponível. O nome de Jesus está disponível. A palavra está ao seu alcance. Mas se você não usar, continua vivendo no raso, presa no mesmo ciclo de dor, de medo, de estagnação. O céu está esperando você parar de ser uma mulher fraca. E o primeiro passo é parar de ser passiva. Guerra se vence lutando. A oração não é um ritual religioso. É sua linha direta com o céu. É onde você desarma o inferno. É onde você ouve direção. É onde você se reveste da força que não tem sozinha. Se você quer ser uma mulher forte, você precisa ser uma mulher de oração. E não estou falando de orações mornas, cheias de frases repetidas.
Estou falando de oração com entrega, com verdade, com clamor, daquelas que rasgam o coração diante de Deus e se recusam a sair do secreto sem resposta. E sabe qual o problema? Muita mulher está esperando se sentir forte para começar a agir. Mas a força vem no movimento. A Bíblia diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Efésios 6:10. Isso quer dizer que a força vem quando você se posiciona. Não espere um sentimento, escolha uma atitude. Comece a agir como quem crê. Comece a declarar vida onde só há morte. Comece a proclamar cura onde há feridas. Comece a liberar perdão onde há mágoa. Isso é guerra espiritual, e é assim que a mulher forte se levanta. Você tem autoridade, e talvez você nunca tenha ouvido isso de forma clara. Mas o sangue de Jesus te deu autoridade, não para viver uma vida sem problemas, mas para reinar em meio a eles. Quando Jesus venceu na cruz, ele te deu acesso ao trono. Você pode orar com ousadia, você pode expulsar demônios. Você pode fechar brechas espirituais, você pode romper com maldições geracionais, mas tudo isso exige postura, uma fé que se move, uma fé que incomoda o inferno. Se você está ouvindo isso agora e sente que está na hora de virar a chave, diga em voz alta: eu tenho armas espirituais e vou usá-las. Não importa o que você passou, não importa o quanto você falhou, Deus está te chamando para recomeçar, para guerrear, para levantar. Você já chorou demais, já ficou tempo demais nesse quarto escuro achando que não tinha saída. Hoje, o céu está abrindo a porta e dizendo: anda, filha, a hora é agora. E olha, talvez você pense que é tarde demais, que já perdeu tempo demais, que errou demais. Mas presta atenção. O nosso Deus é especialista em recomeços. Ele transforma cinzas em coroa. Ele pega a mulher quebrada e a transforma em intercessora. Ele pega a humilhada e a coloca em posição de honra. Mas tudo isso começa com um passo, um posicionamento, uma decisão. Hoje você está diante dessa decisão. Vai continuar sendo uma mulher fraca? Ou vai se levantar com a força de quem sabe que carrega um chamado eterno? Vai continuar sendo presa fácil para os ataques do inimigo? Ou vai vestir sua armadura e entrar na guerra? O Espírito Santo está te chamando. E se você sente isso queimando no seu coração, comenta aqui embaixo: eu estou pronta para lutar. Curte esse vídeo agora e compartilha com uma amiga que precisa acordar espiritualmente. A parte mais forte de você ainda não foi revelada. O seu futuro não está nas mãos do passado. Ele está nas mãos de um Deus que transforma, que levanta, que envia. Hoje, Ele está soprando vida sobre ossos secos. Hoje, Ele está restaurando sua identidade. E você não está ouvindo isso por acaso. Isso é resposta, isso é socorro, isso é libertação. Continue com a gente, porque na próxima parte você vai entender por que sua mente tem sido o maior campo de batalha e como vencê-la de uma vez por todas. Não perca, seu destino depende do que você vai decidir agora. Você quer saber por que se sente fraca? Porque sua mente tem sido invadida por mentiras que você aceitou como verdades. Antes de o inimigo destruir uma mulher por fora, ele tenta destruir por dentro. Ele não começa tirando sua paz. Ele começa fazendo você acreditar que você não tem valor. Ele começa te convencendo, devagar, de que você é insuficiente, de que você não é como as outras, de que você nunca vai conseguir ser aquela mulher cheia de fé. E quando você acredita nisso, você para de lutar. A sua mente é o verdadeiro campo de batalha. É ali que o inimigo planta a semente da dúvida, da comparação, da vergonha. É ali que ele constrói fortalezas espirituais, padrões de pensamento distorcidos que mantêm você presa, mesmo quando tudo ao seu redor parece normal. Fortalezas que te fazem pensar: eu sou fraca, eu não mereço. Ninguém me ama. Deus se esqueceu de mim. E sabe qual é o problema? Você começa a viver segundo essas mentiras.
começa a tomar decisões baseadas nelas e se afasta da mulher que Deus te chamou para ser. Mas hoje eu vim aqui te lembrar de uma coisa: você não é o que sente. Você não é o que os outros disseram. Você não é nem mesmo o que você pensa sobre si mesma. Você é o que Deus diz. E Deus diz que você é amada, escolhida, separada, justificada, capacitada. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. 1 Coríntios 2,16. Isso quer dizer que mesmo em meio à batalha, é possível pensar como ele pensa. É possível vencer as mentiras do inimigo com a verdade da palavra. Mas, para isso, você precisa fazer uma escolha diária: renovar sua mente. Isso não é automático, não é instantâneo, é intencional. Romanos 12:2 diz: não se conformem com este mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Em outras palavras, pare de aceitar o pensamento fraco, medroso, limitado. Troque seus pensamentos pelos pensamentos de Deus. Reprograme sua mente com as promessas. Substitua o "eu não posso" pelo "tudo posso naquele que me fortalece". Eu sei, talvez você tenha crescido ouvindo que você não era suficiente. Talvez você ouviu que era burra, que era feia, que ninguém ia te amar. Talvez você foi marcada por palavras duras de um pai, de uma mãe, de um marido, de líderes religiosos, e tudo isso foi criando raízes. Mas escuta, o que foi plantado pela dor pode ser arrancado pela verdade. O Espírito Santo quer arrancar essas raízes agora, porque você só vai vencer por fora quando for liberta por dentro. Você precisa parar de viver com base nas emoções. Emoção é instável. Emoção mente. Emoção te engana. Emoção diz: não ore, você está cansada. Emoção diz: não vai dar certo. Emoção diz: desista, mas o Espírito dentro de você diz: continue, eu sou contigo, eu te fortaleço. O Espírito diz: você não está sozinha, levante-se, ore, declare a palavra. E é nessa voz que você precisa se firmar. A fé não vive do que sente, vive do que crê. Você quer vencer a guerra na mente? Então precisa parar de alimentar sua alma com lixo. Quantas horas você passa nas redes sociais, se comparando com outras mulheres? Quantas vezes você se enche de séries, músicas e conversas que só te puxam para baixo? E depois ainda se pergunta por que se sente fraca. O que você consome alimenta o que você sente. E se você quer ser forte, precisa alimentar seu espírito. Bíblia, louvor, oração, comunhão, presença de Deus. Isso fortalece. Isso muda sua mentalidade. E aqui vai uma verdade forte. A maioria das mulheres que vivem uma fé fraca tem uma mente desgovernada, porque deixam os pensamentos correrem soltos. Acordam já pensando em problema, dormem com medo do futuro, pensam em tudo, menos nas promessas. Mas a Bíblia ensina, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. 2 Coríntios 10:5. Ou seja, quando o pensamento chega, você não deixa ele te dominar. Você domina ele. Você diz: esse pensamento não vem de Deus, eu rejeito. E substitui com verdade, com a palavra. Mulher forte é aquela que treina a mente, que se levanta de manhã e declara: hoje eu sou cheia do Espírito. Hoje eu vou vencer. Hoje eu não sou guiada pelo que sinto, mas pelo que creio. Não espere os pensamentos mudarem. Sozinhos, reeduque sua mente em oração. Ore sobre isso. Peça ao Espírito Santo que revele quais mentiras ainda estão aí dentro. Peça que ele troque essas mentiras pela identidade de filha e declare em voz alta quem você é em Cristo, mesmo quando parecer mentira, porque com o tempo, aquilo que era luta vira verdade revelada. Deus não quer só te consolar. Ele quer te reconstruir por dentro, e isso começa com sua mente. Talvez você se ache emocional demais, frágil demais, instável demais. Mas Deus vê além disso. Ele vê a guerreira que ainda não acordou. Ele
vê a intercessora que ainda não se levantou. Ele vê a mulher que vai transformar a casa, os filhos, o casamento, mas que primeiro precisa vencer no campo da mente. Hoje você tem uma escolha: continuar permitindo que o inimigo controle seus pensamentos ou entregar sua mente totalmente a Cristo. Uma mente governada pelo Espírito é uma mente que não se rende à ansiedade, que não se curva diante do medo, que não se entrega à comparação. É uma mente renovada, firme, cheia de paz, mesmo no meio do caos. Se você está ouvindo isso e sabe que sua maior batalha tem sido interna, escreve nos comentários: essa guerra está na minha mente, mas eu vou vencer. Curte esse vídeo agora e compartilha com uma amiga que precisa romper com pensamentos tóxicos. Deus está despertando mulheres para serem livres, livres de dentro para fora. E quando a mente muda, tudo muda. A forma como você fala, como você reage, como você se vê, como você vive. Não aceite mais viver com pensamentos emprestados do inferno. Receba agora mesmo a mente de Cristo. Declare isso todos os dias. Encha-se da palavra. Busque sabedoria. Ore com autoridade. E não pare até que sua mente esteja completamente renovada, porque você não é fraca. Você só está acreditando em mentiras. E a verdade de Deus é poderosa para te libertar. Na próxima parte vamos falar sobre o peso do passado e como ele tem impedido você de viver o novo de Deus. Não perca. Deus vai cortar as correntes que te prendem ao que já passou. Tem uma coisa que o inimigo ama fazer com mulheres que querem viver o propósito de Deus. Ele vive te lembrando quem você foi. Vive esfregando na sua cara os erros, as quedas, os traumas, os momentos vergonhosos. Porque se ele conseguir te manter presa ao passado, ele rouba sua autoridade no presente. E se ele paralisa você no hoje, ele impede o seu futuro. É assim que o diabo trabalha. Ele não pode te impedir de ser perdoada, então tenta te convencer de que ainda está condenada. Mas deixa eu te dizer uma coisa que talvez você nunca tenha ouvido assim antes. Você não é mais aquela mulher que você foi. E não importa o que você fez. Não importa o quão longe você foi. O sangue de Jesus é suficiente. O passado pode até ter deixado marcas, mas não determina mais quem você é. Quando Deus te perdoa, Ele não apenas te limpa, Ele também te restaura, te renomeia e te reposiciona. A Bíblia está cheia de exemplos de mulheres que tinham passados complicados, mas que Deus levantou com autoridade. Pensa em Raabe, uma prostituta que se tornou parte da genealogia de Jesus. Pensa em Maria Madalena, uma mulher possuída por 7 demônios que se tornou a primeira testemunha da ressurreição. Deus não se envergonha de restaurar histórias. Ele não cancela mulheres pelo que elas fizeram. Ele chama pelo nome, transforma e envia. Você não pode viver um futuro novo carregando um passado velho. A culpa é uma prisão, e muitas vezes é uma prisão que a própria pessoa constrói. Tem mulher que diz: Deus me perdoou, mas eu não consigo me perdoar. E sabe o que isso revela? Que você ainda não entendeu a profundidade da graça. Porque o perdão de Deus não é parcial, ele é total. Ele limpa tudo, ele zera a dívida, ele não deixa vestígio. E se o céu já te absolveu, por que você continua se condenando? Talvez você carrega um histórico de relacionamentos quebrados. Talvez teve um aborto. Talvez viveu no adultério. Talvez foi traída. Talvez se envolveu com pessoas que te destruíram. Talvez você até foi abusada, marcada por algo que nunca pediu. Mas escuta, Deus sabe de tudo. E Ele ainda assim te chama. Ele não te vê como um erro. Ele te vê como uma filha. E Ele tem poder para reescrever sua história, se você parar de viver com os olhos no retrovisor. O apóstolo Paulo sabia disso. Ele era perseguidor de cristãos, um homem frio, religioso, cruel. Mas quando teve um encontro com Jesus, ele largou tudo. E sabe o que ele disse depois? Uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo. Filipenses 3, 13 e 14. Ele entendeu que quem fica olhando para trás não consegue correr para frente.
E você precisa fazer a mesma escolha. Se você quer ser uma mulher forte, precisa romper com o passado. Não só com o que você fez, mas com o que fizeram com você. Tem mulher que carrega feridas de anos, feridas de abuso, de rejeição, de abandono, e anda por aí com o corpo presente, mas com a alma ainda lá atrás, presa na infância, presa no relacionamento tóxico, presa na humilhação. Mas sabe o que Jesus diz em Isaías 43, 18, 19? Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Você não vai viver o novo enquanto continuar dormindo. Com o velho, tem mágoa que você precisa entregar hoje. Tem culpa que precisa ser jogada fora. Tem história que precisa ser curada. E isso não vem por força, vem por entrega. Você precisa parar de carregar esse fardo sozinha. Precisa parar de fingir que está tudo bem quando por dentro está sangrando. Hoje Deus quer curar, mas Ele só cura o que você expõe. Só transforma o que você entrega. Talvez você esteja ouvindo isso e sentindo que essa dor aí dentro nunca vai passar. Mas ouve com atenção. Deus não desperdiça dor. Ele pega a sua história e transforma em testemunho. Ele pega a sua vergonha e usa como palco da glória dele. Mas para isso, você precisa parar de se esconder, precisa parar de se ver como vítima. Você pode ter sido ferida, mas não precisa viver ferida. Você pode ter sido usada, mas não é descartável. Você pode ter sido humilhada, mas não é rejeitada por Deus. Chegou a hora de se posicionar, de parar de repetir frases como "eu sou assim por causa do que vivi". Não, você é o que Deus diz que você é, e Ele diz que você é nova criatura. Ele diz que as coisas velhas já passaram. Ele diz que tudo se fez novo. Então, se o céu já virou a página, por que você ainda está presa no capítulo antigo? Mulher de Deus, ouve isso. Você precisa se libertar emocionalmente. Você precisa se libertar espiritualmente. Tem correntes que não são visíveis, mas te prendem com força. Correntes de vergonha, correntes de insegurança, correntes de autossabotagem. Correntes de palavras malditas que lançaram sobre você. E hoje, em nome de Jesus, eu declaro, essas correntes estão sendo quebradas, porque a verdade está te alcançando. Você não é a mulher do erro. Você é a mulher da promessa. Você não é marcada pelo fracasso. Você é marcada pelo sangue. E se você está ouvindo isso agora com lágrimas nos olhos, é porque o Espírito Santo está falando com você. Ele está dizendo, filha, volta. Filha, levanta. Filha, eu tenho mais para você. Se você sabe que o passado ainda te controla, escreve nos comentários. Eu sou livre em Cristo. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa romper com o que ficou para trás. Curte agora e não apenas assista, viva essa verdade. Declare, eu sou nova criatura, eu sou perdoada, eu sou restaurada, eu sou filha do Rei. Na próxima e última parte, nós vamos encerrar essa jornada falando sobre como viver diariamente como uma mulher forte, na fé, no propósito, na identidade, sem retroceder. Vai ser o empurrão final que você precisa. Fica com a gente, porque Deus ainda não terminou. Ele só está começando. Você chegou até aqui. Isso já diz muito sobre você. Sabe por quê? Porque mulheres fracas não permanecem até o fim. Mulheres fracas desistem no meio. Mas você ficou. Você ouviu cada parte, foi confrontada, foi curada, foi desafiada. E agora chegou o momento da virada. Agora é a hora de decidir o que você vai fazer com tudo que ouviu. Vai continuar vivendo do mesmo jeito ou vai finalmente se levantar como a mulher forte que Deus te chamou para ser? Não existe mais desculpa. Você já entendeu que não nasceu para viver dominada pelas emoções. Você já viu que sua mente é um campo de batalha, mas que você pode vencê-la. Você foi confrontada com o fato de que seu passado não define mais quem você é. Agora, a decisão é sua. Ou você se posiciona, ou continua rodando em círculos.
Ou você rompe, ou continua se arrastando, ou você se rende, ou continua sobrevivendo sem propósito. Então, presta atenção no que eu vou te dizer agora. A mulher forte que você tanto admira não é feita de aparência. Ela não é feita de maquiagem, de roupa bonita ou de frases de efeito no Instagram. Ela é feita no secreto, no lugar da oração, no lugar onde ninguém vê, mas onde o céu escuta. É ali que Deus forja sua alma. É ali que Ele te fortalece. É ali que você troca sua fraqueza pela força dele. Você quer ser forte? Vai ter que buscar. E aqui vai a resposta para tudo que foi falado até agora. A força da mulher cristã está na sua rendição diária a Cristo. Não é sobre ser perfeita. Não é sobre ter tudo resolvido. É sobre depender. É sobre reconhecer que você não consegue sozinha. É sobre acordar todos os dias e dizer: Senhor, sem ti eu sou fraca, mas em ti eu sou imbatível. Essa é a mulher que o inferno teme. A mulher que ora, que jejua, que obedece, que cala o mundo para ouvir Deus. Sabe o que mais? Essa mulher tem discernimento. Ela não se deixa enganar por sentimentos passageiros. Ela não corre atrás de aplauso. Ela não vive em busca de aceitação humana, porque ela já entendeu que foi aceita pelo Pai, que foi lavada pelo sangue, que foi chamada por nome, que carrega uma unção que não vem de homens, vem do trono. E é por isso que ela caminha com firmeza, mesmo quando tudo ao redor está desabando. Talvez você esteja pensando: mas eu ainda me sinto fraca. Tudo bem, a força não vem de você, vem dele. A Bíblia diz: o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12, 9. O que isso significa? Que quando você reconhece sua fraqueza diante de Deus, Ele derrama uma força que não é humana. Uma força que te faz continuar quando tudo diz para parar. Uma força que não grita, mas permanece. Uma força que não precisa provar nada para ninguém, porque já sabe quem é em Cristo. E como você vive isso na prática? Começando pequeno, começando hoje, com decisões simples, mas poderosas. Você acorda e ora, não porque sente vontade, mas porque sabe que precisa. Você lê a Bíblia, não por obrigação, mas por sobrevivência. Você se afasta de ambientes que te enfraquecem. Você corta relacionamentos tóxicos. Você começa a declarar a palavra em voz alta. Você começa a dizer para si mesma: eu sou filha, eu sou forte, eu sou amada, eu sou livre. É um processo. Vai ter dia que você vai chorar. Vai ter dia que vai cair. Vai ter dia que vai querer desistir. Mas você continua. Porque mulher forte não é a que nunca caiu. É a que decidiu não permanecer caída. A diferença está aí. A mulher que permanece prostrada morre. A que levanta, renasce. E se tem algo que eu quero que fique marcado no seu coração hoje, é isso. Você pode levantar agora. Você pode recomeçar. Você pode fechar as portas do passado, mudar seus pensamentos e tomar uma nova postura. Mas precisa fazer isso de forma decidida. Sem meias palavras, sem religiosidade, sem mas. É tudo ou nada. Você não precisa de mais uma palavra bonita, você precisa de uma entrega real. E é isso que o Espírito Santo está pedindo hoje. Chega de teorias, chega de drama, chega de autoajuda gospel. Deus quer você por inteiro. Deus quer você no altar. Deus quer te ver forte, não com força própria, mas revestida da armadura dele. Com a espada na mão, com os pés firmes, com o escudo da fé levantado. Mulher que não foge, mulher que não se omite, mulher que combate. Então, se hoje você está pronta para viver isso, escreva aí nos comentários agora: eu me levanto. Hoje, escreve com fé. Escreve como uma declaração espiritual. Porque quando você escreve, você ativa. Você sai da posição de ouvinte e entra na de guerreira. E se esse vídeo falou com você, se te confrontou, te curou, te acordou, deixa o teu depoimento aqui. Fala o que Deus fez. Alguém vai ler. Alguém vai ser alcançado. Sua história vai libertar outras.
Curte esse vídeo agora. Compartilha com todas as mulheres que você conhece. Manda no grupo da família, das amigas da igreja, da célula. Porque você não pode ser egoísta com aquilo que te libertou. Se Deus usou essa palavra para te transformar, então seja instrumento de transformação também. Esse é o chamado da mulher forte. Ela recebe, mas também transborda. E para encerrar, eu quero profetizar sobre você. O tempo da fraqueza acabou. O tempo da vergonha acabou. O tempo de viver presa acabou. Uma nova mulher está nascendo aí dentro. Uma mulher firme, curada, renovada, posicionada, que ora, que serve, que não depende de homens, mas confia em Deus, que não vive de migalhas porque entendeu que é filha do rei. Essa mulher é você. Você foi chamada para ser coluna. Você foi chamada para ser exemplo. Você foi chamada para ser voz profética dentro da sua casa, da sua igreja, da sua geração. Não abaixe mais a cabeça, não volte mais atrás, não aceite mais menos do que aquilo que o céu preparou para você. Esse vídeo termina aqui, mas sua nova caminhada começa agora. Vai lá e vive como mulher forte, porque fraca você nunca foi, só estava esquecida de quem é.